Então hoje a gente vai falar sobre cateterismo radial. Quando a gente vai fazer algum procedimento na artéria radial, é importante a gente entender alguns detalhes. Como vocês vão ver aqui na imagem aqui acima, a irrigação da mão é feita por duas principais artérias, a artéria radial e a artéria ulnar. A artéria radial e a artéria ulnar. Quando ela chega na palma da mão, eu tenho o arco palmar, como vocês estão vendo aqui na figura, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela, e isso faz com que exista uma comunicação do leito arterial da radial com o leito arterial da ulnar. Isso significa, se eu perder ou se houver alguma obstrução de fluxo da radial, a ulnar geralmente consegue irrigar a mão e o paciente não vai ter nenhum problema, nenhuma necrose. Quando eu vou fazer um procedimento em que envolve a punção da artéria radial, seja uma PAI ou seja um cateterismo cardíaco por punção radial, a gente tem até inclusive aqui um introdutor, aqui é um introdutor arterial de PAI para cateterismo, que geralmente esse aqui tem 6 frentes, e ele é introduzido aqui na artéria radial para passar o cateterismo, certo? Então a gente coloca, e isso pode causar uma redução de fluxo, obviamente. E se o paciente tiver alguma insuficiência desse arco palmar, pode necrosar a mão. Então, o que é que a gente vem aqui? Existem testes que a gente tenta fazer antes desses procedimentos para avaliar e prever se vai ter algum tipo de problema de isquemia da mão. O mais comum que a gente conhece é o teste de Allen. E vamos ver como é o teste de Allen. Aqui a gente pega a mão da paciente, normalmente pede para fechar a mão, fecha bem a mão, pode fechar bem forte a mão. Eu vou comprimir tanto a artéria ulnar quanto a artéria radial. Deixa eu só ver aqui o pulso. A artéria ulnar e a artéria radial. Comprime, pode abrir a mão. Vocês vão ver que a mão fica totalmente esbranquiçada, sem sangue. Como é que eu faço o teste de Allen? Eu solto a artéria ulnar e aguardo o sangue preencher toda a mão dessa paciente. Até 7 segundos de preenchimento é um enchimento normal. De 7 a 14 segundos é um enchimento que é limítrofe, zona cinzenta, mas dá para cateterizar. E acima de 14 segundos eu contraindico qualquer punção na artéria radial, porque a artéria ulnar possivelmente não é suficiente para irrigar toda a mão, então pode ter uma necrose. Esse é o teste de Allen. Qual é o problema? Aqui é muito superficial, é muito subjetivo, muitas vezes é difícil eu quantificar de forma adequada o que é uma perfusão adequada. O outro teste, que é o teste mais adequado para se fazer, é o teste de Bourbeau, o teste de Barbeal, que como é que a gente faz? A gente faz através de um oxímetro. O oxímetro pode ser um oxímetro portátil, um oxímetro da própria UTI, e o que é que a gente vai ver? Nesse oxímetro, é um oxímetro que ele tem a possibilidade de avaliar tanto a oximetria, certo? Deixa eu ver se ele vai ficar de cabeça para baixo, aqui ó. Ele vai ver tanto a oximetria, quanto ele vai avaliar a curva, que é a pletismografia, a curva da PAI. Então, esse é o oxímetro normal, aqui eu não tenho obstrução nenhuma. Como é que eu vou fazer a manobra de Bourbeau? Eu vou colocar aqui a mão, deixando o oxímetro ou na região no dedo, no polegar, ou no dedo indicador, e vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar aqui a artéria radial e vou pegar a artéria ulnar. Normalmente, ó, percebam que a pletismografia já parou de funcionar. E normalmente a curva diminui e a oximetria desapareceu. Isso indica que o fluxo foi interrompido. E agora, como é que eu vou fazer para analisar isso? Eu solto a artéria ulnar, deixo a artéria radial funcionante e eu vejo que eu volto a ter pletismografia, vou voltar a ter a pletismografia e eu vou voltar a ter a oximetria do paciente. Então, voltou a curva e percebam aqui um foco no oxímetro que voltou à saturação normal, mesmo com a radial ocluída.
Então, voltando para mim, isso indica nessa paciente que a artéria ulnar ela consegue repor o fluxo completo para a mão do paciente. Isso a gente está diante de um burbô que permite a punção da artéria radial com maior segurança e eu tenho as informações objetivas através da minha oximetria. Quando eu tenho uma oclusão, que eu solto a artéria ulnar, eu tenho um amortecimento da plethysmografia, mas a saturação se mantém adequada como antes, eu tenho a saturação arterial a mesma prévia, porém a curva diminuiu, eu estou diante de um burbô tipo B. Ainda dá para você fazer o procedimento na artéria radial. Quando eu solto a ulnar e eu tenho tanto uma redução muito significativa da plethysmografia e a saturação comparada com a saturação prévia também diminui, aí eu já estou diante de um burbô C e aí eu já não indico um procedimento na artéria radial porque a ulnar já não é suficiente. E pode chegar ao extremo de mesmo soltando a artéria ulnar, eu não vou ter curva de plethysmografia nem de oximetria. Aí mostra que realmente a artéria ulnar não é suficiente e é totalmente contraindicado a punção ou qualquer intervenção naquela artéria radial. E aí você faz em ambas. Então, agora você conheceu as duas maneiras de avaliar o fluxo da artéria radial antes de procedimentos de punção.